Sejam bem-vindas! Oi, gente! Que alegria, mais um episódio, né? E hoje a gente tá aqui no Hashimitsu. É um café, um espaço bem gostoso. A gente vai deixar a arroba deles aqui. Para você que é de Marília e quiser conhecer. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser bem legal, bem, sabe, uma vibe a gente, vocês aí de casa. Então, vamos embora. Bom, meninas, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tá aqui com a Luana. A Luana, ela é estudante do 5º ano e último ano de psicologia guerreira, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Ela também faz parte do Ministério de Dança. E uma coisa que eu fiquei curiosa, é só o Ministério de Dança ou tem algum outro ministério que você participa também? É, que eu já passei por muitos ministérios aí, na verdade. Gente, eu sou de falar bastante, tá? Então vocês dão uma segurada. É assim que a gente gosta. Pega A gente que fala. e vai falando. Então, É. desculpa aí, mas faço parte do Ministério de Dança desde 2016, mais ou menos isso aí. E a partir, né, de então, me abriu várias portas assim para participar de outros ministérios. Entrei pro Ministério de Intercessão porque, poxa, acho que todo mundo aqui participa e sabe o quanto é gostoso participar e estar inserida no Ministério de Intercessão. Inclusive, liderei por um tempo nos adolescentes o Ministério de Intercessão junto com outras 2 pessoas, o Emanu e a Emily. E foi um tempo muito precioso. Também fiquei como líder lá do Ministério Multi. Agora estou na transição junto com meu noivo para o Ministério de Jovens, o DIP. E estamos nessa missão aí. Então, querendo ou não, estou nesse ministério e, né, querendo ou não, a gente também cuida das células, o que é muito legal, é muito prazeroso. E é isso, eu acho. Além do Ministério de Dança, tem esses outros ministérios aí que, querendo ou não, acrescentam na nossa vida cristã. Hein? Nossa, legal. Porque assim, só o Ministério de Dança já pega bastante da sua energia do dia. Porque eu vejo na correria, vocês chegam assim, ó. Aí vai se arrumar, quando vai ver, já tá com a roupa da dança, já tá subindo no púlpito, já dançando. Às vezes é loucura mesmo. Eu vejo alguns momentos vocês no banheiro correndo, pelo menos lá na outra igreja. Eu pegava bastante, verdade. porque as coisas ficavam lá, né? Esses momentos, vocês se arrumando lá, porque já antes de começar o culto, muito legal. Muito gostoso. É verdade. Esse é um ponto importante, que ela tá noiva, vai casar em breve. Em breve. Ela sabe da do meu desespero. Mas a gente tá fazendo um curso de noivos juntos, que é um curso da nossa igreja, e é muito, muito legal. Eu tô nessa ansiedade. Vai chegando perto. Vai chegando perto, acho que vai ficando mais real, assim, sabe? De tipo assim, tá se aproximando um novo ciclo. E é um ciclo, não sei você, mas eu acho que você sentiu isso também. Mas um ciclo bem diferente daquilo que a gente já viveu, assim, na vida, né? É muito diferente. A gente sente assim, a gente vai sentindo. É simples assim. A Helena também fez parte do curso de noivos com a gente, então elas vão entender mais, assim, mas é isso, fico desesperada às vezes, mas vai dar tudo certo. Muita coisa pra pagar, muito trabalho. Muita coisa, viu? Muita coisa. Fora, muita coisa mesmo. E fora a faculdade, que deixa a gente maluca também, porque é o último ano, né? Aí é TCC, várias coisas, né? Pra entregar. O TCC foi o ano passado. Esse ano é só estágio, só que assim, Ai, né? que bênção. Já basta por si só, nem preciso falar muito. O estágio é loucura, você vai me entender. É loucura, mas vale a pena. Mas só pra começar, a gente queria conhecer um pouquinho de você. Você nasceu em berço evangélico? Mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque os meus pais, eles sempre foram da igreja católica e eles acabaram fazendo um curso, acho que de casados, eu não me lembro agora. E eles fizeram esse curso e conheceram a igreja, né? Na verdade, não era a primeira igreja batista, era a 7ª. E aí a gente foi pra igreja. Então, acho que com 3 anos de idade, já estava inserida na igreja. Então, desde que eu me entendo por gente, de fato estou na igreja, apesar de não ter nascido. Uma curiosidade sobre o meu nome é que eu tenho Aparecida no nome. E esse Aparecida é por causa da Santa. E foi não é um sobrenome que eu gosto muito,
E eu tive que aprender a gostar e, querendo ou não, me identificar um pouco. Porque eu era zoada na escola, que a Aparecida ou Desaparecida me chamavam. Nossa. Bem zoada, assim. Aí quando descobriram que era por conta da Santa, acabou que, enfim, né? E depois Ficaram você me pretende questionando. tirar? Não sei se pode tirar, né? Quando Eu você não vai sei, casar. mas eu acho que eu não pretendo não. Acho que quando eu era criança eu tinha mais essa pretensão de tirar. Eu gosto até de falar disso porque eu tinha essa pretensão de tirar porque realmente eu não gostava. Eu me sentia, de certa forma, ofendida, mas eu entendi que aquilo fazia parte da minha vida, aquilo não iria acrescentar nada, assim. Não acrescentou, nunca fez muita diferença na minha vida, então tá tudo bem, é só um nome, sabe? E hoje em dia eu não tenho essa vontade não. Apesar de querer o nome do meu marido no meu nome, obviamente. Não, mas geralmente quando casa, você pode, não pode? Tirar um pra colocar o do marido. Eu acredito que sim. Só É, não sei como eu acho que funciona. depende. Tipo, se é um nome, não pode, entendeu? Não pode ser nome, né? Só pode ser sobrenome, né? O seu é nome? Aparecida. É, Aparecida entra nome, como né? com um nome. É como se fosse um nome Ai, não composto, tem galera. como. Então, Tem esse DOzinho aí. Mas faz parte. Faz parte. Eu vou tirar o meu, com certeza. Desculpa, pai, mas eu vou tirar o O rosa. rosa? Eu vou tirar esse rosa, gente. Você não gosta do rosa? E você usa ele como nome, assim, né? Helena Rosa? Não tem como, né? Tem que usar. Mas aí o Dominguezinho fala, ai, como seu nome? Helena Santos. É, eu também faço isso. Eu falo Luana Santos. Não é Luana Aparecida, Luana Santos. Desde pequena, pôde viver, né, ali na presença de Deus e tudo mais. E eu vejo que seus pais são bem parceiros com você, né? Muito, Te acompanham bastante, né? com certeza. E isso é muito, muito legal mesmo. Porque quando vai crescendo, tem uns pais que vai deixando, não, que não sei o quê, né? Mas eles sempre estão te acompanhando. Sim, Eu vejo, isso é um isso é fato. muito legal. E eu até falo isso quando eu casar, que vai ser bem difícil, assim, pra mim desapegar um pouco. Porque os meus pais sempre foram muito juntinhos comigo, assim, tanto minha mãe quanto meu pai. E a gente... Meus pais me conhecem bem, nunca fui a menina de não falar muitas coisas pros pais e tudo. Então sempre fui a menina que sempre tava ali. Pai, me ajuda em tal coisa, mãe, me ajuda em tal coisa. Então... até cheguei a ser um pouco mimada, admitindo assim. Sempre fui muito mimada pelos meus pais, até porque eu sou filha única. Então, como eu sou filha única, Nossa, a atenção meu sempre Deus. foi pra mim. Eles vão sempre sentir fui um eu. pouquinho, né? É isso que eu ia falar agora. bastante. Nossa, eles vão sentir muito. Não vai ser um pouquinho, vai ser muito. Vão. Né? Na hora que tu sair de casa. Com certeza. Mas minha mãe, ela é de sentir mais. Meu pai dá uma escondidinha, assim. Né? Ele dá uma escondidinha, porque, né? Ele é mais tranquilão. Agora minha mãe vai sentir mais. Mas eu acredito que eu também vou sentir bastante. Porque eu achei que eu não ia sentir. E eu já tô estranhando, assim, como a vida vai ser, assim, querendo ou não. Você já começa a pensar no futuro, em como vai ser. Então você fica meio pensativa, assim, sabe? Eu ainda não me casei, mas quando eu saí da casa do meu pai, eu também achei que eu não ia sentir tanto, né? Porque eu falei, se eu tiver com saudade é só eu vir aqui, que não sei o quê. Mas assim, a sua rotina ela muda tanto que no começo você tá tão atropelado em ajeitar as coisas no lugar que você não sente tanto a falta. Porque tá precisando de uma coisa, você vai lá e que não sei o quê, mas na hora que para, estabiliza tudo, aí você fala, nossa, poxa. Esses dias eu e minha irmã tava comentando, ela falou assim, você não sente falta da casa do pai? Eu sinto muita falta. Eu vejo algumas coisas que você posta, né? E de verdade, corajosa, assim, de sair assim tão independente, assim, da casa dos pais. Você tá certa. De verdade. Acho corajoso, porque acho que se eu não tivesse em um noivado, eu acho que eu não sairia da casa dos meus pais tão cedo, assim, sabe? Não teria essa coragem, essa audácia, porque eu sou bem apegada Pra mesmo. morar sozinha. Nossa, eu sou muito independente, então parabéns, de verdade. Mas eu também era muito. Ainda sou, né? Mimadinha, de Querendo vez em ou quando. não, A gente ainda continua sendo mimadinha de vez em vai quando. lá e tal. Faz Mas é muito parte. legal. Já que nós estamos falando sobre noivar, casamento que está chegando, sempre foi o seu sonho se casar? E quais expectativas você tá para este momento? Vida de esposa. Não foi. Nunca foi meu objetivo casar. Sempre falei que eu sempre quis ter filhos. Inclusive, todo mundo me zoa.
E eu quero ter 6 filhos, eu sempre fico zoando. Tá vendo? Meu Tá noivo, vendo? ele vai assistir isso aqui e ele vai falar, meu Deus, ela é maluca. Ele A gente tá quer? tudo no mesmo barco, Não, viu, Helena? Ele não quer Só 6 tá faltando a Helena. Por motivos óbvios, né, gente? Eu falo brincando, é claro, não é algo real, porque a gente vê como o mundo tá hoje, como as coisas são difíceis de conseguir, tanto que aquilo que eu tive na minha vida toda, meus pais batalharam muito para que eu tivesse. Eu trabalho, sei como é difícil você conseguir o seu ganha-pão, então é complicado. Só que eu tenho sonho de ter filho, sempre tive, só que sonho de casar mesmo nunca tive, até porque eu vivi em um contexto na minha escola, com amigas, né, na verdade, que sempre se decepcionaram com relacionamentos. Sempre estavam ali naquele vai e vem, ai, o menino tal falou tal coisa pra mim, e isso aconteceu. E eu sempre fui a amiga de escutar, inclusive por isso que eu escolhi psicologia. Então eu sempre fui amiga de escutar, e sempre gostei de ajudar, de escutar. E eu sempre escutava coisas horríveis assim, que elas passavam com meninos. Eu falava assim, eu não, você acha que eu vou casar pra passar uns desaforos desse? De jeito nenhum, eu vou ficar bem quietinha aqui, plena, e você, a menina independente, solteira, e vou viajar, vou fazer intercâmbio. Vixe, eu viajava assim um pouco. E sempre pensei assim, só que aí, com 14 anos, eu conheci o meu noivo, né, o Lucas, na igreja, numa recepção do Multi, na época não era Multi, era culto de adolescentes. E a gente se conheceu a partir dali, depois de um tempinho aí, de uns meses, eu de fato comecei a gostar dele. E eu lembro que eu fiquei desesperada, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu tô gostando dele, o que eu faço? Porque aquilo pra mim era, nossa, o fim do mundo. E porque eu achei que eu nunca ia gostar de ninguém real. Até então eu nunca tinha gostado. Aí eu acabei gostando dele, tudo. A gente foi se relacionando ali, ele me pediu em namoro, agora a gente tá noivos, quase casados, e é isso. E aí, a partir dele, assim, que eu tive, de fato, o sonho de me casar, assim, né? Não só a partir dele, mas porque Deus, ele acabou restaurando a minha visão sobre homens, sobre meninos, né? Porque o meu pai, ele sempre foi um homem de Deus, um homem que me aconselhou, que sempre esteve perto de mim, assim. Meu pai não foi muito de falhar comigo, assim, em quesito de ser pai mesmo. Mas ainda assim eu tinha essa visão por conta dessas amigas. E até é interessante falar, porque às vezes a sua visão não é distorcida por causa do seu pai, mas a sua visão é distorcida por causa das suas amigas ou por causa dos seus amigos que você teve durante a sua vida toda. E foi o meu caso. E acabou que eu desisti desse sonho, só que aí eu conheci o Lucas, Deus foi restaurando minha visão em relação a isso, e hoje se tornou o meu sonho. De fato, então o meu sonho realmente foi casar, e casar mesmo, vestido de noiva, e ter festa, e é isso aí, gastar um dinheiro legal aí, porque qualquer coisa que você vai fazer, se você for casar, é caríssimo. Já vão guardando dinheiro desde adolescente. É caríssimo, a coisa mais simples que você vai fazer é caro, é caríssimo. Mas eu acho que é um dinheiro que vale a pena ser investido. E é isso. Agora, como tá minhas expectativas pra vida de casada, assim, acho que tão altas, assim, porque eu acho que vai ser bem diferente do que eu tô acostumada. Até porque, igual eu falei, sou filha única, sempre tive tudo muito na mão. Você cozinha? Assim. Eu não cozinho tanto. Tem esse pontinho aí. O que você já sabe fazer? Não, eu sei fazer o básico. Eu sei fazer então. mais doce, mas eu sei fazer o básico. Tipo arroz, uma carne, um bife, uma carne fome não moída. passa, não. Então, fome não vai passar. Eu sei fazer. Imagina. Se eu vai for, aprendendo. exato. Se eu for pra cozinha, eu sei me virar. sabe? Não, então não vai passar fome, tá Não ótimo. vou passar fome, tá tudo certo. Mas tô com grandes expectativas aí como vai ser. Acredito que vai ser um tempo bom, assim, que uma nova fase, assim, uma fase boa. Sim. E bem diferente, mas é aquilo, né? Você vai estar, querendo ou não, cumprindo com o propósito que o Senhor te chamou para fazer também, que é estabelecer família. E meu noivo sempre fala isso, que nosso sonho é estabelecer família, fazer família e tudo mais, e construir algo. E, de fato, é um passo para que isso realmente aconteça. Então, Muito bom. Isso é muito real. Eu também tinha essa visão de não vou me casar por experiências que eu via de fora, de casamentos de fora, de pessoas que falam, aquela pessoa é namoro, é casada e ela
fica com outras pessoas. Uhum. Então eu tinha essa visão também, Sim. eu não vou casar porque Aham. eu vou passar por isso. Então Uhum. eu tinha isso, e aí depois que eu fui Aham. pra igreja também, conheci o Alex, Aham. mudou totalmente. Sim, muda a visão completamente. De fato, Deus faz novas todas as coisas na nossa vida, então é isso. Muito bom. Ai, gente, fofinho. Fofinho. Bom, eu queria perguntar pra você agora um conselho que você recebeu e que você carrega até hoje. Ou assim, uma palavra que você recebeu e que você carrega ela até hoje. Ela é muito forte no seu coração até hoje. Tá, posso falar de... Na verdade, não foi só um conselho, mas foram várias, diversas vezes da minha vida, porque eu sou uma pessoa que, apesar de tímida, antes de começar eu tava falando que eu era bem tímida, assim, com pessoas que eu não conhecia, mas eu sou eu sou uma pessoa com uma personalidade muito forte. Então, se eu acredito naquilo, eu vou te fazer engolir que é aquilo, e pronto, acabou. E o problema é seu. E aí eu tive que aprender que a vida não é assim. E que as pessoas não têm que engolir nada do que eu de fato acredito. Porque não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, quando eu conheci Jesus, eu queria colocar dentro das pessoas o meu pensamento de que Jesus existe sim, Jesus é poderoso, Jesus faz as coisas por você. E as pessoas Não, nem nada a ver. não é assim que funciona, não é assim que funciona o evangelho, não é assim que funciona o evangelismo. Então, eu tive que aprender que as coisas não são assim, e eu recebi vários conselhos de várias pessoas falando pra mim que você não pode enfiar a goela abaixo aquilo que você de fato acredita. Você tem que dar uma controlada aí nos seus sentimentos, nas suas emoções aí, e não deixar isso se sobressair, porque tudo tem que ser com muita cautela. E eu levo isso pra minha vida porque de fato é assim. Recebi conselho disso, né? Da minha mãe, do meu pai, do meu noivo, de várias pessoas que já falaram isso pra mim, porque de fato, às vezes eu ficava muito irritada com o que acontecia, assim, na minha vida. De tipo, como aquela pessoa tá fazendo tal coisa? Eu já falei pra ela que não é pra ela fazer, eu já falei pra ela, eu já falei pra ele. Não é assim que funciona. E não é assim que funcionam as coisas. Mas são conselhos que eu levo pra vida pra eu não me esquecer que de fato eu não posso enfiar goela abaixo aquilo que de verdade eu acredito, a minha verdade. Eu tenho que ser mais cautelosa com aquilo que eu falo e com a forma que eu ajo, né? Que, querendo ou não, também é uma forma de você manifestar a Jesus, porque Jesus não é o tipo de pessoa que vai chegar em você e engole isso aí. O problema é seu se você não quiser engolir. E não é bem assim as coisas. Então eu precisei aprender isso aí. Aquele domínio próprio, né? Pra saber falar. Isso, Mas exato. isso é muito legal, sabe por quê? Porque esse é um tipo de conselho e uma coisa que você aprendeu agora, que eu tenho certeza que você vai levar pro resto da vida. Exato. Porque assim, na hora da criação dos filhos é a mesma coisa. Porque a gente, tipo assim, a gente já vai ter vivido várias coisas, vai ter uma bagagem lá atrás, mas só que assim, ai, nossa, mesmo que você já viveu várias etapas com os adolescentes, a hora de chegar aos seus filhos, É outra história. amor, ou o Espírito Santo convence, entendeu? O Espírito Santo tem que convencer, então isso é muito legal, porque você aprendeu agora e lá na frente você vai conseguir usar isso com muita sabedoria. Isso é Exato. muito legal. E foi penoso, assim, pra eu entender isso. E às vezes ainda eu dou uma penadinha nisso, eu tenho que dar uma controlada, de falar, ó, carne, dá uma seguradinha aí, calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu até falo que a pessoa que eu era há 1 ano e meio atrás não é a pessoa que eu sou hoje, justamente por conta disso. Que eu tive que aprender que as coisas não são assim, não funcionam dessa forma. Então, é isso, é um processo. De fato, o Espírito Santo convence. Eu preciso deixar que o Espírito Santo haja também, porque às vezes a gente só quer agir, só quer fazer, e a gente esquece de deixar o Espírito Santo nos conduzir, o Espírito Santo fazer, porque é ele que convence, é ele que faz, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. E é sempre ele, e é por ele. Então, é isso. Acredito que deve ser mais difícil ainda quando você está à frente na liderança, né? Tipo, vocês estavam ali nos adolescentes, aí agora nos jovens, acho que é mais difícil ainda de controlar, né? Eu acredito que essa mudança foi até importante para nós, porque, querendo ou não, a gente estava passando por uns momentos de amadurecimento da vida mesmo, assim. A gente precisa amadurecer a cada dia, né? Todos nós. Sim. E acredito que essa mudança foi essencial até pra gente amadurecer como pessoas e como líderes também. Porque
com os adolescentes são mais fáceis de você conversar, de você aconselhar. Os adolescentes são mais abertos. E né, todo adolescente é aberto. Todo adolescente, se você... Se o adolescente se identificar com alguma coisa sua, ele vai chegar em você e falar assim, me identifiquei, me dá um conselho aí. O adolescente é assim, o jovem não. O jovem tem sempre um pezinho atrás. 5. Sim. Todos os pés pra Todos trás. os pés atrás. Porque tipo, assim, acha que viveu eu acho que a gente tem muito disso. A gente chega numa idade da vida que acha que só porque, tô trabalhando, fazendo Exato. faculdade, não sei o quê, que acha que sabe tudo da vida. E aí, quando vem um conselho de alguém que tem a mesma idade ou algo do tipo, a gente tem muita dificuldade realmente de receber. Sim, E a gente joga muita culpa nos adolescentes. Só que isso que você falou é muito real. O adolescente, você fala, vamos por esse caminho que eu acho que vai ser mais legal? Vai dar mais certo? Aí todo Vamos. Mas Agora o que a gente jovem... esses adolescentes também, né? Exato. Agora o jovem, nossa. Eu era essa adolescente, né? Era, Então, também assim, era. hoje em dia é mais difícil. E não só isso, né? Mas para nós, a gente também é aconselhado por líderes da nossa igreja. Então, poxa, a gente também precisa aprender a ouvir. E, igual eu falei, antes não era muito fácil para mim ouvir das pessoas. Principalmente se não era meu pai nem minha mãe, porque eu sempre fui de ouvir conselho do meu pai e da minha mãe, e no máximo ali da minha família, meu noivo e tal. De resto, não quero ouvir. Você não tem nada a ver com a minha vida, você não entende o que eu tô passando. Agora as coisas mudaram, a gente precisa aprender a ouvir, porque de fato, isso é uma coisa até que o Davi falou, que algumas pessoas que passam pela nossa vida, nos fazem avançar um pouquinho mais, encurtam o nosso caminho, nos mostram um caminho um pouco mais fácil. Então, é legal ouvir de pessoas mais experientes que a gente, saber que a gente pode contar com pessoas mais experientes. Não só experientes no sentido de idade, uma idade maior, mas experientes de vida mesmo, que passaram por coisas que a gente não passou e que podem ajudar nós a ir para um caminho mais fácil, assim, menos descomplicado, sabe? E é isso. Menos não, mais descomplicado. Eu falei errado. A gente falou bastante coisinhas já, mas como você acha que você encontrou o seu propósito? Assim, como que foi pra você encontrar o seu propósito na dança? Porque eu vejo que você dança com muita intensidade. Eu amo. Muita intensidade, gente, juro. Muito, você tá entendendo? De verdade mesmo. verdade. E isso desde sempre. A música, ela pode ser a mais lenta que for. Você vai estar dançando com intensidade. É verdade. A música, ela pode ser mais agitada que for. Você vai estar na mesma intensidade. E eu acho isso muito legal em você. Porque através da sua dança, dá pra resplandecer muito. Eu já chorei muito vendo você dançar. Isso é verdade, gente de Deus. Porque a sua intensidade na dança, isso é muito legal. Como que você encontrou esse seu propósito na dança? Como que foi pra você isso? Na verdade, foi num face a face. Eu amo face a face. Quem foi sabe como é e a intensidade que é. E eu lembro que foi a primeira vez que eu fui servir num face a face. E foi num face de crianças. Então, sim, eu amo face a face de crianças. Porque, de fato, eu tive uma experiência muito real com Deus ali. E foi numa torre. Quem trabalha sabe que você tem hora de torre, né? Os momentos que você vai pra torre. E foi num momento assim que não era o meu horário de torre, mas eu fui porque a minha equipe foi. Eu servi na equipe de quarto e eu lembro que eu entrei lá e quem estava coordenando ali aquele momento era o pastor Tiger. E ele estava falando sobre propósito, sobre cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer e cumprir nos mínimos detalhes. E aí eu lembro que a tia Lu, que é uma das... foi as líderes do Ministério de Dança. Eu amo a tia Lu, ela é incrível, acho que ela foi uma das melhores líderes que eu já tive na minha vida, assim, porque ela me ensinou muito, mas ela entrou dançando, e ela entrou dançando com pano, com um vaso, e eu lembro que aquilo me tocou e me encheu o coração. Eu falei assim, nossa, que profundo aquilo, porque... eu já tive contato com dança antes, desde pequenininha, porque eu já tinha feito balé e tudo mais. Só que eu nunca tinha visto a dança
daquela maneira que eu tava vendo naquele momento. E eu lembro que eu olhei e eu falei assim, nossa, que profundo. Ela não tá só dançando, mas ela tá manifestando a Jesus através da dança, através dos movimentos dela. E eu nunca tinha visto aquilo. E aí ela chegou em mim e ela me estendeu a mão enquanto ela tava dançando. E eu fiz assim, tipo, o que você tá estendendo a mão pra mim? Tipo assim, o que é pra eu fazer? Aí ela pegou e eu lembro que ela pegou um vaso que ela tava dançando e derramou, assim, tipo, como se ela estivesse derramando na minha cabeça. E o que eu senti naquele momento foi uma ousadia de querer, de fato, levantar e começar a dançar. Eu nem sabia o que eu tava fazendo na realidade ali naquela torre, mas eu dancei com ela e peguei o pano e peguei o vaso e dancei. E eu lembro que eu dancei muito. E aí quando eu cheguei em Marília, depois do FACE, eu chamei ela e falei assim, eu quero entrar pro Ministério de Dança. Demorou um tempo, demorou uns meses e eu entrei pro Ministério. Demorou mais tempo ainda, porque você fica um tempo, quem entra no Ministério de Dança fica um tempo ainda sem, de fato, ministrar e tudo mais pra igreja. Mas eu fiquei um tempo ainda. E aí, a primeira vez que eu dancei, eu falei, Deus me chamou para estar aqui. Deus me chamou para fazer isso. E eu amo o Ministério de Dança. Eu amo como a gente, de fato, consegue se expressar e expressar todo o nosso amor e tudo aquilo que a gente sente ali na hora para o Senhor e, de fato, levar isso de alguma forma para as pessoas. É legal também falar que quando eu era pequena eu participava do King's Kids. E o King's Kids também me aproximou muito da dança. E, de fato, me levou a dançar e fazer evangelismo em Japão Fest, em alguns eventos, flash mob nos lugares. E era muito legal. Só que a experiência que eu tive com o Ministério de Dança dentro da igreja foi muito poderoso. E isso só foi se intensificando. Eu lembro que a gente foi até para um congresso em Belo Horizonte, nós e as meninas da dança, assim, né? E foi um congresso muito importante para minha vida, porque de fato eu entendi que eu poderia me expressar através da dança de uma maneira mais intensa e que estava tudo bem. Porque, igual você falou, eu sempre fui bem intensa, assim, toda dança aí pode ser música lenta, agitada, de adoração, eu sempre vou estar nessa intensidade. E pra mim foi muito difícil, porque as outras meninas são mais delicadas, são mais do balé, e eu fiquei assim, gente, eu sou bem diferente, assim, das meninas, assim. Mas você não chegou a fazer balé? Eu cheguei, mas quando eu era pequena. Aí quando eu, sei lá, uma adolescente, eu fiz contemporâneo, que é um balé mais intenso, que era de fato que combinava comigo. Só que pra mim mesmo assim foi diferente, assim, entender que eu não precisava dançar exatamente igual a minha colega do lado. Que eu poderia, que cada uma, né, tem um dom específico, um jeito específico, todo mundo tem uma singularidade. Então, você vai dançar da forma que o Senhor te chamou pra dançar, da forma que você é, de fato. Então, eu não preciso me parecer com a outra menina, não preciso me parecer com o outro. Eu posso ser da forma que eu sou. E esse congresso de Belo Horizonte foi um pontapé, assim, pra eu entender que tava tudo bem. Eu não sei igual as outras meninas, que eu poderia, de fato, me expressar da maneira que eu era mesmo. Porque eu sou assim, igual eu falei, minha personalidade é forte. Eu seria muito... Tudo que você fizer, você vai entregar muito. Exato, eu sempre vou entregar muito, é o jeito que eu sou. E eu não consigo não ser assim. Então, é basicamente isso. Eu tinha um preconceito assim com a dança até uns anos atrás. Gente, eu nunca entendia muito, nunca fazia muito sentido na minha cabeça as meninas subirem lá e dançavam. Realmente não entendia o porquê. Aí, teve uma torre também eu não lembro se foi, eu só não lembro se foi de mulheres ou de moça, não lembro, porque já tem uns anos isso. Que aí começou um momento ali que as meninas começaram a dançar no meio. Aí elas pediram pra gente sentar assim em círculo e pra elas dançarem assim no meio. E aí eu lembro que elas começaram a dançar com aqueles paninhos, e gente, eu não sei explicar, mas elas passavam assim, fazia assim na gente, né, com os paninhos. E aí eu lembro que eu sentia tão forte, assim, Deus, a bênção de Deus, tipo, era tão pesada, assim, em mim, que naquele dia começou a fazer sentido, eu entendi a importância da dança. Porque a gente não tá pregando, a gente não tá falando, mas o nosso corpo, ele tá glorificando, ele tá adorando a Deus. Exato. E eu fiquei tipo, cara, que legal, sério, que legal. Eu fiquei apaixonada, assim, pra dança naquele dia. Foi muito forte. E de fato, é o que a gente sente mesmo quando a gente tá dançando. Eu posso falar mais por mim, né, claro, mas eu de fato sinto algo muito, muito poderoso de Deus, assim, enquanto eu danço, assim, de fato estar me entregando totalmente a Deus. É como se
tudo em mim pertencesse a ele mesmo, assim. É uma sensação assim. Tudo pertence a ele, todos os meus movimentos pertencem a ele. E se não fosse por ele, eu não estaria nem respirando. Quem dirá dançando, que é algo que eu amo fazer. Então, é essa sensação, assim, que a gente tem quando a gente dança. Essa entrega real e verdadeira. É verdadeiro demais. Não tem como você subir lá e entregar pouca coisa. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Ou você nem sobe, na verdade. Então, não tem como. É tudo mesmo. É tudo pra ele e sempre vai ser pra ele. E estar no Ministério de Dança foi muito importante pra mim, pra eu entender que, de fato, eu preciso entregar tudo a ele. Eu preciso estar num nível com o Senhor muito maior daquilo que eu possa entender, sabe? Eu preciso realmente mergulhar mais profundo e mais profundo em Deus para alcançar aquilo que Ele tem para minha vida mesmo. Muito legal, muito legal. Assim, no ministério é uma bênção, né? Glória a Deus, aleluia. Mas a gente sabe também que tem lá as suas dificuldades, tem lá os seus... Você fala, meu Deus, isso aqui é um pouco mais complicado, né? A gente todo ministério tem o seu lado que é um pouco mais difícil. E qual é, pra você, o seu lado mais difícil na dança? Ai, profundo. Eu acho que o meu lado mais difícil na dança, eu acredito que às vezes as pessoas levam, algumas pessoas, não digo todas, e não digo também os líderes da casa, mas algumas pessoas levarem um pouco mais a sério a dança. Porque, de fato, igual a Helena falou, é umas meninas que sobem lá e dançam. E às vezes a gente, de fato, não entende, até a gente vivenciar uma experiência ou o Senhor te fazer entender, a gente não entende que, de fato, aquilo é importante para nós, para a gente se expressar. E não só isso, mas uma forma de evangelismo. Eu vejo a dança como uma forma de evangelismo mesmo. Porque às vezes a pessoa, é a primeira vez que ela está pisando na igreja, é a primeira vez que ela está ali e ela vai ver uma menina subindo, dançando. E às vezes aquela pessoa pode ser uma bailarina que, não sei, negligenciou o sonho dela de ser uma bailarina profissional, por exemplo. Que a gente já venceu testemunhos assim, tá? Mas a dança realmente tem um propósito, a gente precisa levar isso a sério, sabe? Porque tudo ali, tudo no reino de Deus é algo sério. Não é algo tipo, a gente tá aqui para glorificar o Senhor. Não, a gente está aqui para glorificar o Senhor mesmo. Então, todos os ministérios são importantes e têm a sua importância. E eu acho que a maior dificuldade hoje é isso, de levar as pessoas a entender que é um ministério sério, que não é qualquer ministério. Não é um ministério que tem lá na igreja porque faz parte. Mas tem porque é essencial, porque glorifica o Senhor, porque é algo que está acrescentando. Porque assim, por mais que na nossa casa é bem aberta essa questão da dança, a gente também não pode ser mente fechada em não entender que muitas igrejas ainda anulam isso, né? Sim, a questão do Ministério de Dança e junto com todos os outros, né? Isso é verdade. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, da gente sempre levar as coisas de Deus muito a sério. E a dança é algo de Deus, e é algo que Deus criou. E é isso, se tá ali é por um propósito maior, então as pessoas têm que aceitar. Uma coisa que você falou sobre o ministério, eu ia perguntar isso assim, em outros episódios, mas eu vou perguntar agora. Você também faz parte do Ministério de Intercessão. Você fez parte. Sim. Você acha também que é um ministério pouco reconhecido, assim? Não é que a gente tem que ser reconhecido, né? Sim, também acho. Mas não só não reconhecido, mas eu acredito que as pessoas às vezes entram lá e acham que é qualquer ministério, tipo, assim, vamos entrar ali pra fazer uma oraçãozinha. Não, é algo sério, é algo pesado. Você tá carregando algo muito importante, você tá intercedendo pelo culto, você tá intercedendo pelas pessoas, as pessoas que vão vir, as pessoas que vão passar por aquela igreja. Você tá assumindo um papel muito importante ali. Não é qualquer papel, não é tipo... como tomar a frente de uma batalha, literalmente. Exato, você tá tomando a frente. E se você tá tomando a frente, isso é algo muito importante. Você precisa até tomar cuidado com a forma que você age, com a forma
enfim, que você vive a sua vida. Porque às vezes as pessoas querem pecar a semana toda e ir lá no Ministério de Intercessão, achando que vão orar e vão ficar à frente de um culto. Não, calma. Não é assim que funcionam as coisas, tem que tomar cuidado. Então, eu acredito que sim, que é complicado, é um ministério que precisa ser melhor definido, assim, nesse sentido, assim, de entender que é uma coisa séria, que não é qualquer pessoa que pode literalmente entrar lá e começar a orar e achar que o mundo vai virar, que o céu vai descer. Não é bem assim. Inclusive, uma das líderes, né, a líder principal, assim, do Ministério de Intercessão é a Mari Rojo, e a Mari Rojo, vocês sabem que ela é incrível. E ela, de fato, ela assume esse papel e ela assume muito bem. E ela faz com muito amor e com muito zelo a presença do Senhor. E eu acho que é o que falta das pessoas, entender o zelo que nós precisamos ter em relação a esse ministério. Não só em relação a esse ministério, mas em relação à presença do Senhor. O quanto de zelo que nós temos diariamente com a presença, sabe? Porque não adianta eu chegar no ministério de intercessão e querer orar, e querer falar, e querer conduzir uma oração se eu não tenho zelo pela presença durante a minha semana toda, durante os meus dias. É verdade. Muito importante forte. isso. Muito forte. O que ela falou é muito real, isso que você falou da Mari, que ela tem muito zelo. E acho que falta muito isso mesmo, né, na intercessão. Eu servi por um tempo ali, quando eu tava nos adolescentes ainda, e eu lembro de você, inclusive. Acho que quando eu saí foi quando você começou a liderar, eu acho. E eu lembro que eu gostava muito, porque pelo menos no tempo que eu fiquei, né? As pessoas realmente oravam bastante nesse dia. E, gente, é muito legal você realmente batalhar por uma pessoa, batalhar por um culto, sabe? Porque você tem consciência na sua cabeça que você não tá ali à toa. E que não é um tempo à toa que você tá ali pra bater ponto, sabe? Então, eu gosto muito disso na intercessão, porque você se coloca realmente como um soldado ali de Deus, sabe? Exato, porque de fato tudo começa em oração. A gente sempre fala que tudo começa em oração. Então, um culto não começa sem uma oração. Tudo que nós vamos fazer, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar intercedendo. Então, esse ministério é um ministério bem importante, bem essencial. Tanto que quando nós dançamos, nós sempre passamos pelo ministério de intercessão, porque nós cremos que tudo tem que começar ali, tudo começa ali, é tudo gerado em oração. A gente precisa gerar tudo em oração. Então, a gente vai ali, passa por ali, porque a gente acredita nisso e realmente a gente precisa disso para nos fortalecer. Porque o Senhor tá nos conduzindo e a presença dele é tão forte, tão maravilhosa, que a gente precisa, de fato, contemplar e a gente precisa adorá-lo, sabe? E a gente também precisa se arrepender de todos os nossos pecados, porque não vai ter um dia sequer que a gente vai entrar no nosso quarto de oração e a gente não vai pedir, Senhor, me perdoa por tal coisa, me perdoa por tal coisa. A gente sempre vai ter alguma coisa para o Senhor transformar, para o Senhor fazer. Nossa, a Maria, ela esteve em um dos nossos episódios na temporada passada. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá aqui pra você. Mas ela nos ensinou muito a orar a palavra. Sabe, gente, juro, eu tenho muito tempo de convertida, mas eu não sabia orar a palavra ali, sabe? E ela é muito assim, né? Ela ora demais. E depois que você aprende isso, porque isso precisa ser ensinado para muitas pessoas, real mesmo, você começa a entender também que a sua oração ela não tem mais espaço para ser uma oração vazia. Não dá para você orar mais, ai, Senhor, abençoa, tá bom, amém. Não dá. Quando você começa a orar a palavra, é totalmente diferente. E a intensidade da sua oração, porque você começa a orar certo. Porque às vezes a gente também espera que aconteça algumas coisas. Mas eu tô orando, mas você tá orando errado. Você tá orando errado, você podia estar orando com a palavra, mas você tá orando do seu jeito, com o que o seu coração deseja, mas não com o que Deus tem, o que Deus quer, né? E como que Deus ensina a respeito disso. Então, gente, o poder da oração, ele é assim, realmente começa tudo. Começa tudo mesmo. Eu tenho uma pergunta. Mas não, você pergunta. Vai você. Não, pergunta, depois eu pergunto. Eu vou chegar no final essa pergunta. Não, a minha última pergunta aqui. Qual é o seu maior objetivo atual? Atual? Pagar as contas do casamento? Pagar as contas do casamento. Ai, eu entendo, eu me identifico. Mas eu acho que é isso, é estabelecer família, assim mesmo. De fato, não é nem sobre ser dona de casa,
mas é sobre ter um lar cheio de compaixão, com amor, com cuidado mesmo, e junto com o meu, no caso, futuro esposo aí, porque eu acredito que a partir disso o Senhor vai nos levar para lugares maiores e o Senhor está direcionando para isso. E é muito legal isso, porque a gente se conhece há muito tempo, a gente, né, conhece ele desde os 14 anos, a gente ficou noivo, a gente ficou ainda uns aninhos aí juntos, assim, né, sem muito planejar um casamento, até porque a gente estava atrás de casa e tudo, mas... Vocês chegaram a guardar dinheiro desde lá ou não? Foram começar agora? Não tem esse negócio de guardar. Não tem esse negócio de guardar dinheiro, Não tem como guardar Se dinheiro, uma pessoa gente. conseguir guardar muito dinheiro para um casamento, parabéns, isso é top, porque é muito Só difícil. vai pagando, vai Mas fechando. aí, ó, vocês já estão vendo com elas. Ai, quero namorar. É. Já começa a Economizar. Já comecei com... economizar, Fechar contrato, beleza. economizar nos lanches. Exato. É dar uma controlada. Só que guardar dinheiro não tanto. Vocês compraram a casa de vocês já, né? No mesmo condomínio que a irmã mora. É muito Nossa, lá é uma gostoso paz. lá. É uma paz, né? É muito gostoso. Várias pessoas da igreja moram lá, Aham, inclusive. sim. Aham, eu gosto Eu bastante. chego lá, parece que eu tô na mini Bibi. É Porque verdade, é muita gente. Lá na Muita onde? gente. não, no Morada. condomínio que ela... Ah, tá. Eu falei o nome. Se você puder. Não sei, né? Vai que fica internacional o negócio aí, né? Amém, aleluia. Eu creio, eu acredito. Mas aproveitando que você está falando sobre isso, queria fazer uma pergunta, que assim, você é livre para responder ou não, tá? Ai, com medo? Ela deixa todo mundo com medo, filha. Todo Bem mundo deixa com medo. agilizadas as perguntas. Mas assim, você e o Duca, Lucas, né? Ficaram um bom tempo juntos, né? Antes de noivarem e tudo mais. Teve um tempo de vocês de oração e depois de namoro, né? Conta pra gente como foi esse processo. Foi quanto tempo aí? Desde que a gente se conhece até hoje? Uns 8 anos aí. Bastante tempo. Bastante tempo. Conta pra gente como foi esse processo de santidade. Oh, Porque eu acho... Tá vendo? Não é fácil, Não não é é fácil. Não é fácil. Então é um tempo muito longo e você tem que estar muito enraizado em Deus, né? Verdade. Porque como foi pra vocês, né? Esse processo? eu falo assim, porque pra mim, de fato, sempre foi o meu objetivo, desde sempre, desde que eu comecei a me relacionar, desde que eu falei pra ele que eu tava gostando dele. Quem sabe a história sabe que quando eu falei que eu tava gostando dele, eu falei assim, eu gosto de você, mas eu só vou namorar quando tiver 18 anos, porque eu acreditava que com 18 anos eu teria mais maturidade, né? Enfim, né? Eu entenderia mais sobre um namoro e, de fato, é real. Você acha que é só uma idade, mas não é não, porque com 14 anos você não entende muito sobre a vida e você acaba fazendo umas coisinhas aí que não é muito legal, sabe? No sentido de brigar à toa, de falar coisa que não deve, porque você tem 14 anos, você acha que você sabe da vida e você não sabe. Falei isso porque eu achei. Entenderam, né, moços? Eu achei, então não é bem assim que funciona. Mas, então desde o começo sempre foi meu objetivo e ele topou. E ele topou me esperar, ele topou namorar comigo da maneira certa e também... E ele sempre fala uma coisa que eu disse um dia pra ele que eu nem me lembrava que eu tinha dito pra ele, é que uma perna não pode ser maior que a outra. Então, corre pra me alcançar. E de fato, eu falei isso pra ele porque os dois precisam, num relacionamento, os dois precisam estar de fato alinhados, porque se um tá mais profundo em Deus e o outro não tanto, como você vai andar com uma perna só, sabe? É mais complicado, é mais difícil, é mais penoso o trabalho. Pode até acontecer, mas é mais penoso. Então, a gente precisa realmente estar enraizado em Deus. Então, esse processo de santidade foi muito assim, de você estar enraizado em Deus. A gente contou muito com a nossa família também, com os nossos pais e tudo. Então, principalmente com os meus pais, porque, né, eu sou menina, filha única e tudo, então sempre fui a queridinha da família. Então, eu sempre contei muito com os meus pais, com o conselho dos meus pais em relação a isso, sabe? Porque, de fato, sempre fui muito aberta com ele, sempre fui muito aberta, principalmente com a minha mãe, para falar as coisas. E ela sempre me aconselhou. Tem coisa aqui que eu nem posso falar com minha mãe, eu acho que ela vai assistir isso aqui, ela vai se lembrar. Então, mãe, aquele conselho que você me deu, eu guardo pro resto da vida. Não posso falar, mas depois eu falo. Então, um conselho bem...
depois É ela que conta não pra é gente, muito gente. assim, né? É um segredinho, assim, de meninas, assim. Mas é um conselho que eu levo pro resto da vida, porque de fato isso é real. O conselho que ela me deu foi real, no sentido de você entender que você é de carne e osso e a sua carne e osso pode te levar a lugares que você não vai gostar. Então você precisa de fato se fortalecer espiritualmente falando, para que você não caia em lugares que você não queira cair de fato. Então andar em santidade pode até ser um processo difícil e penoso, mas é um processo que vale a pena. E eu digo que vale a pena porque até hoje nós vivemos em santidade e nós também estabelecemos limites dentro do nosso relacionamento para que coisas não viessem a acontecer. Então, desde o início do nosso namoro, a gente estabeleceu coisas e essas coisas acontecem até hoje. Inclusive, antes da gente namorar, a gente não dava mão, não ficava tendo abraços muito assim, porque, de fato, a gente poderia cair mesmo, a gente poderia se beijar e tudo mais, que não era o nosso objetivo ali na hora, porque a gente acreditava que a gente só poderia ter esses contatos mais de abraço e tudo mais quando a gente namorasse. Então a gente estabeleceu certos limites e isso foi muito importante até hoje. E a gente é muito aberto em conversar sobre as coisas, sobre aquilo que a gente está fazendo e a gente sempre conversa muito aquilo que a gente está vivendo com o Senhor também, porque isso nos fortalece, isso nos faz andar na mesma linha, assim, no mesmo propósito. Isso é muito importante. É importante sempre ter Deus como centro, porque se você tem Deus como o centro da tua vida e o centro do teu relacionamento, você consegue caminhar e você consegue seguir a vida muito bem. E tá dando certo até hoje e vai dar até o final, porque agora também não dá nem... Não vale nem a Pelo pena. amor de Deus, né? Não vale nem a pena. 8 anos. que vocês casam? É em agosto. Então, tá Chegando. pertíssimo. Agosto de Deus. Agosto de Deus. Mas isso que você falou é muito legal, porque isso que você falou sobre a questão de que vocês precisam andar junto, que uma perna não pode ser maior que a outra. Porque você, moça, que tá aí pensando em namorar alguém que realmente não corresponde, tipo assim, você não vê que a pessoa tem vida de oração, e que a pessoa não para um tempo do dia para ler a palavra, sabe? Pula que ela não fora. tem a fome, a sede por buscar mais da presença de Deus, que tá acostumado com a mesmice, sabe? Sim. Não ache que ela vai mudar no casamento. Ah, Pula não, mas depois que a fora. gente casar, eu vou ajudar ele. Não ache, não ache. Pula fora, porque de fato, quando eu conheci o Lucas, eu tava mais tempo na igreja, tava mais envolvida com as coisas da igreja do que ele na época. E eu falei isso pra ele para que ele crescesse, para que ele se desenvolvesse. E de fato ele se desenvolveu. E entendeu que ele também precisava correr atrás das coisas dele com Deus. Antes de tudo, antes do nosso relacionamento, antes de tudo que um dia a gente iria viver, ele precisava do Senhor Jesus. Ele precisava do Senhor Jesus conduzindo a vida dele. Então, isso foi essencial. E hoje eu posso dizer que ele é um homem de Deus. E ele, de fato, reflete a Jesus. E eu posso ver isso de perto, porque aquilo que ele fala para as pessoas, aquilo que ele fala num discipulado, aquilo que ele fala em cima do púlpito, é algo que ele, de fato, vive e sempre viveu. Eu lembro de quando eu era adolescente, a gente namorava, eu chegava na casa dele, depois da aula, assim, com os meus pais, e ele estava dentro do quarto dele orando. E eu lembro que eu não atrapalhava. A mãe dele falou, ele tá lá no quarto, ele tá orando. Aí eu falava, tá bom, então nem vou atrapalhar. E depois de um tempo ele saía e falava, oi, tudo bem, tudo. Nem sei se ele lembra disso, mas eu me lembro. E várias vezes isso aconteceu. E glória a Deus por isso, porque de fato ele sempre buscou o Senhor. Isso é muito legal, porque a fase do namoro, antes de chegar a um noivado, é a fase de você analisar a pessoa que você tá do lado. Exato, né? é a sua oportunidade. Exatamente. Você tem... Ai, nunca vi ele orando. Ai, nunca vi ele orando. Nunca vai ver também. O dia inteiro à toa, desculpa. Fica o dia inteiro à toa. Exato, Sabe? exato. Toma cuidado. Não, aí. minha filha, por favor, ora um pouquinho mais aí você. É, Vê se é isso realmente. que Deus tem mesmo. Porque não tem como. É o reflexo, né? Vai mudar, não. Não. Óbvio, não. Deus faz. Deus faz. Mas... Deixa ele Se envolve, fazer. não. Não se Deixa envolve, ele fazer. não. Depois que ele fizer, quem sabe? Isso aí. Sem camadinhas nos olhos. É verdade. E também corre atrás também, porque às vezes você tá aí, eu quero um homem de Deus, mas você não é uma mulher de Deus. Então, É verdade. corre atrás aí, vamos correr atrás, vamos buscar, porque eu acredito que esse é o tempo. O Senhor levanta mulheres de Deus e se você
não for essa mulher de Deus, como que você vai ser levantada para fazer as coisas? Então bora, corre atrás. Eu acredito que esse é o tempo. Ficar sentadinha, não. Fica sentadinha não. Dobre seu joelho, ora e ora bastante, porque você é intercessora do Senhor. Uma frase que eu ouvi uma vez, eu guardo ela pro resto da vida. Que ela é assim, que não adianta você ficar procurando a pessoa certa se você não é a pessoa certa. Ou ficar buscando tanta santidade na pessoa, só que nem você é da santidade. Exato. Isso é verdade. Porque hoje em dia as meninas querem procurar muito, e procura. Quem procura acaba pegando e ficando com aquilo que sobra. E o que sobra nem muitas vezes é o ideal pra você. Então, corre atrás, porque você ficar procurando, achando que você é a perfeita, sinto muito. Você não é a perfeita, também não tem pessoas perfeitas. É verdade. O Lucas falou que, inclusive no curso de noivos, o Lucas falou que você me pegou na planta, realmente, eu achei ele na planta, gente. Não foi uma coisa tipo, ele é lindo, perfeito, maravilhoso, ele tá exatamente, até porque 14 anos, ele tinha 15 na época, ele não tava. Gente, por favor, ô edição, coloca uma foto deles Nossa, lá no começo, porque tem no seu Instagram, e uma foto agora pra vocês verem o quanto a Sangue Luana de pegou na Jesus. planta. Peguei na planta real. E tá tudo certo aí, faz parte. E. Coitada. Mas a Giovana também, tá? Eu também. Tá construindo. Nossa, tá construindo, mas já melhorou assim. Nossa, melhorou muito, mudou Demais. muito. Ambas partes, né? A gente cresce junto. né? verdade. A gente cresce junto. É verdade, a Giovana também. Cara dele. Hoje a Giovana tá se tornando uma mulher, assim, sabe? Mulher. Eu ainda não era tão... Ele falou pra mim hoje, menino buscar serviço, tá com cara de mulher casada já. Eu... É bom, é bom. É bom. Mas é bom isso. Você é vaidosa? Depende do dia. Depende do dia. Eu gosto muito de me cuidar e tudo mais. Sempre tá bem cheirosinho, assim, comprar coisinhas assim, principalmente pro cabelo. Mas não é sempre que eu tô vaidosa, porque eu sou preguiçosinha até pras coisas. Principalmente porque eu faço, minha rotina é muito corrida, assim. Eu trabalho em 2 lugares, eu tenho 3 estágios pra fazer, tenho as coisas da igreja pra fazer. Eu tenho a minha vida pra cuidar e um casamento pra organizar. Então, assim, às vezes eu preciso dar uma descansadinha. Então, às vezes eu fico meio preguiçosinha. Mas eu sou assim. Mas uma coisa que não falta na sua penteadeira, não sei, onde você guarda seus produtinhos. Você poderia indicar pras meninas? Mas tem que ser um produto específico? Aham. Um produto específico, tá? Que você sempre usa. Acho que é o meu Body Splash. Eu sempre uso meu Body Splash. Porque eu amo Body Splash. Qualquer Body Splash eu vou tá amando. Mas tem um que ele chama Água de Coco, que ele é da Lusitane. Ele é muito bom, é um Body Splash muito bom. E vem com... Eu comprei um kitzinho, que é o creme e o Body Splash. Nossa, top. Ele tem cheiro de banho, assim. Tem cheiro de, tipo, acabei de tomar banho. Só tomei banho. Tomei banho e vim. Eu amo. Muito bom, cheirinho de banho, né? Eu também gosto de cheiro de amo. banho. Nossa, é verdade. É bom porque sabe, quando você abraça alguém assim, nossa, como você tá cheirando. Eu falei pra ela E na é hora que cheiro ela de banho, chegou. né? Eu só me arrumei e vim só. Esse é o cheiro. Ai. Você tem alguma... Agora, esse é o seu momento, né? Esse é o momento de você olhar ali pras meninas. Tá bom. Um conselho. Como que é que você fala, Helena? Uma frase? Um conselho? Não seria assim um conselho, mas assim, se você pudesse falar uma coisa para as meninas, seja uma coisa que você viveu ou que você vê que é necessário falar para moças, o que você faria? Falaria, no caso. Você, moça aí, precisa de fato conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E você só vai conhecer a Deus se você tiver uma vida de oração e você tiver uma leitura da palavra que andam juntas. Eu sempre falo isso para todo mundo aí, para as pessoas mais próximas de mim. Oração e leitura da palavra andam juntas e você precisa disso para que você também possa manifestar a Jesus. Não só para você crescer espiritualmente, não para você somente se tornar maduro espiritualmente, mas para você levar Jesus para as pessoas e levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Porque hoje o que as pessoas de fato precisam é desse evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que leva amor e leva cuidado para as pessoas. E o evangelho que transforma. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho de tipo assim, venha como estás e permaneça assim. Venha como estás e seja transformado pela palavra. E seja de fato transformado por aquilo que de fato você precisa ser transformado. Então, é isso. Esse é o meu maior conselho aí.
Arrasou, meninas. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu amei conhecer você. As meninas, quando a gente estava vendo, né, as meninas que nós poderíamos chamar, elas falaram, nossa, a gente tá conhecendo a Luana mais de perto no curso. Aí eu falei assim, gente, olha, eu particularmente não conheço. Não conheço Luana. Por mais que eu já vejo ela muito na igreja, não a conheço. Foi muito legal te conhecer de verdade mesmo. Obrigada. De verdade. E que muitas moças possam ter assistido esse episódio e se identificado com alguma coisa e sido curado em alguma área da sua vida e que você continue levando Jesus da sua forma leve. E assim, de verdade, eu amei conhecer você. Obrigada. Também isso. amei te conhecer mais. Muito Conhecer obrigada por todas. estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, que nem ela com falou, você certeza. foi uma moça pensada pela gente. E que você continue espalhando o evangelho e dançando, que nem a Nayara falou, você dança com muita intensidade. E você é Amém. muito usada pelo Senhor. Amém. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Para mim foi uma surpresa também ser convidada por vocês. Tanto que eu até mandei pro Lucas, mandei pro meu noivo e falei assim... E agora o que eu respondo? Porque eu sou uma pessoa tímida, assim, né? Mas foi muito gostoso estar aqui com vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.